Já virou rotina, o programa acaba e a gente vem fofocar com vocês, né? E olha Voz do só, Além? se você é daquela pessoa que fala, o Big Brother é bom, é aquele Big Brother que tem briga boba por causa de comida. Você, então, vai estar feliz porque veio aí, tá? Exatamente. Se você gosta de reality, gosta de fofoca, gosta de react, se inscreva no canal. Meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Além. Aqui a gente fala sobre isso num bem bolado, aí tem um pouquinho de cada coisa, né, Sim, Voz bem do Além? detalhado, cara. Então você gostosinho. venha fazer parte da família Vale a Pena. Vem. Não esqueçam o like, gente. Muita gente tá esquecendo do like. O like é importante pro YouTube indicar o vídeo pra outras pessoas, Sim, né? sim. Então não esqueçam. Hoje o que aconteceu? Vou dizer pra vocês, com modéstia à parte, estamos à frente na temporalidade da própria edição do BBB. Com certeza. É como sempre, né, amor? Desculpa falar, com toda humildade. O que acontece é que hoje tem 2 vídeos aí, então se você perdeu esses 2 vídeos sobre Big Brother que já foram postados, dá uma olhada, porque muita coisa que a gente já falou foi mostrada na edição, a gente vai pontuar outras coisas e trazer coisas que aconteceram durante a parte da tarde e da noite que a edição nem mostrou. Nem mostrou. Não é verdade? É verdade. E eu não acho que nem vai mostrar depois. Eu também acho Só que vai não. ver aqui, meu Então amor. fica ligado. Começa o dia com o Davi, que o Davi teve uma insônia, ele acordou umas 4 e pouca da manhã, não foi? Cara, eu fico imaginando como é que é o tempo das pessoas na casa. É. Às vezes a pessoa dorme 4 horas da manhã e acorda às 7. Sim. Aí, cara, deve ser muito confuso ali, né? Deve uma ser confuso. loucura. O Davi acorda cedo, aí ele vai e come 3 sanduichão, passa pano na casa, ele nada na piscina, já prepara a mesa do café da manhã. Sim, ao mesmo tempo que foi uma manhã bem agitada, né? Dele fazendo muita coisa, também foi muito solitária, né? Sim. Porque você viu que ele ali tava quebrando a cabeça. Tava pensando, A cabeça ele matutando. tava pensando. E aí o Davi faz o café da manhã, que é uma coisa que a gente já tinha comentado. O Davi tinha parou ontem de fazer o café da manhã, mas no almoço já voltou a fazer a comida coletivamente. E, cara, Voz do Além até pontuou aqui a possibilidade de agora ele talvez está pensando... Porque assim, gente, vamos combinar uma coisa aqui. Vamos. Se você fala alguma coisa pra mim que eu tô fazendo pro coletivo e todo mundo fala contra aquilo que eu tô fazendo por amor, como o Davi trouxe, eu vou parar de fazer. Eu vou parar de fazer. Mas me faz bem, então eu vou cozinhar pra mim. E se todo mundo tá reclamando que não tá gostando, aí você também entra no âmbito que é coletivo, Exatamente. sabe? Aí chega a ser, tipo, falta de noção. Sim. Não sim. é? E aí eu acho que dentro do jogo, ele pode estar usando isso agora a favor dele. Sim. E assim, de nenhuma maneira ruim, porque tá dentro do jogo, que é... Quanto mais ele continua fazendo, as pessoas parecem que elas não querem parar de falar disso. Gente, não tem um. É. Não tem um. Até a Isabelle hoje falou. A qualquer momento na casa, sobre algum assunto específico, mas principalmente sobre comida, Davi está sendo citado. Sim. Então, o que acontece? Nessa hora aqui tá Michel, Raquel ali na xepa. Logo Estão tomando o manhãzinha, café né? que o Davi colocou ali. É. E tá também a Isabelle e a Giovana. E o que acontece é que a Isabelle comenta com eles ali na casa, que ela falou assim, o Davi ontem tava, assim, em cima de mim, toda hora ele tava implicante comigo. Aí o Michel fala assim, acho que não é só com você, não é com todo mundo, é o jeito dele. Sim. Aí ela fala, ele tava muito afobado. Aí a Raquel pergunta, na cozinha? Ela fala, sim, eu tava tentando fazer comida e ele falando. Aí a Giovana traz uma experiência dela, que ela tava fazendo a banana dela no café, eu acho, e o Davi ficava, senta lá, vai lá, senta lá. Ela, não, eu vou terminar aqui, não, senta lá. Vou terminar aqui, não, senta lá. Ela falou, Davi, eu vou terminar e depois eu vou sentar. Então, o que acontece? Todo mundo falando isso em tom de crítica. É bom enfatizar. Ninguém ali tava gostando. Quando o Michel fala, esse é o jeito dele, ele não tava falando que ele concordava. Ele tava falando que aquilo ali é uma coisa que pra ele não é legal. Não é legal eleger dessa maneira. Se você pega só o recorte da Giovana, que tá com o pé lá, usando muleta, tá com o pé fraturado, você pode pensar que o Davi realmente tava falando pra ela sentar, ajudando ela na preocupação. Só que como acontece que todos eles trazem algum apontamento, inclusive a Isabelle, que é próxima do Davi, isso dá a entender que realmente isso tá acontecendo não é só por conta da Giovana, mas em outros momentos. Então isso é uma coisa que realmente tá pegando ainda na casa. Aí eu acho legal, cara, independente de favoritismo, e a gente fala aqui que eu pelo menos, eu até agora não tenho favorito nenhum. Não só simpatiza muito com a Pitel. E com a Lady. E com a Lady também. Mas assim, favorito eu não tenho. Acho que é muito cedo pra colocar. Não, e mesmo se a gente tiver favorito, a gente sempre vai tentar trazer aqui um pensamento sobre as pessoas com humanidade. Esse é o ponto. Porque a gente não tem ali herói.
heróis, né, gente? Exatamente. Tem pessoas que erram, que acertam, que às vezes podem jogar de uma maneira um pouco mais, vamos colocar, suja, no sentido de manipulação, de mentira. Como tem pessoas que aproveitam o momento do jogo pra tentar mostrar um outro lado, pra usar aquilo como estratégia e tudo mais. É verdade. E eu acho que é uma postura de, tipo, pelo menos eu tento ter essa visão na minha vida pra tudo. Tipo, eu amo minha mãe, tá, mas eu sei os defeitos dela. Sim. Isso não deixa de eu admirar ela. É simplesmente você reconhecer a pessoa como uma pessoa humana, Sim, né? exatamente. Porque a gente, não sei se a gente tá vivendo uma época tanto de, uma pessoa é 100% boa, outra é 100% ruim. Ninguém pode ser o meio disso, sabe? Ou às vezes boa, às vezes chata, às vezes legal, às vezes. E eu acho que às vezes a gente fecha os nossos olhos pra algumas coisas que acontecem, e eu acho legal a gente não fechar. Porque se você perceber que tem um mal-estar ali geral com o Davi, você percebe que tanto a edição quanto a gente aqui mesmo, quando a gente traz os fatos, a gente não dá conta de 10% do que acontece lá dentro. Sim. Então, se tá todo mundo, até a própria Isabelle, que é muito ligada a ele, trazendo alguma coisa, isso não te faz pensar, será? Será que alguma coisa que ele não faz é realmente de implicância? Porque assim, a gente tem que pensar que até o momento que o Davi fazia a comida, todo mundo aplaudia, ninguém chegava pra ele pra falar sobre, é uma coisa assim, ele não sabia. Sim. Até aí tudo bem. Só que isso já foi esclarecido. Sim. Então a partir de agora, ele já sabe sobre quantidade de comida, ele já sabe sobre todas as coisas que já foram ditas. É verdade. Mas né? eu também não falo só com relação à comida. Sim. Eu falo com relação a outras situações, tipo brincadeiras que rolam na casa, tipo piada que acontece e como que ele se comporta diante disso. Tem a coisa das pessoas falarem, inclusive a gente já falou aqui, e o legal é que o Davi sempre escuta quando as pessoas dão um toque nele. Só que ele escuta e não muda. Então o que adianta a pessoa, em muitos casos, tá? Não tô falando pra alguns casos, não tô falando pra todas as situações, não. Então o que adianta a pessoa escutar, falar, tudo, obrigado por falar comigo, e não mudar, quando isso afeta o coletivo, sabe? Entendo. Acho difícil, E aí isso tudo reverberou, inclusive, no queridômetro, porque a Isabelle deu um coração partido pro Davi, e o Davi deu um biscoito pra Isabelle. Inclusive, chega um momento ali, mais pra tarde, depois do café da manhã, que eles estão conversando, e eles conversam justamente sobre isso. Sobre um ter dado esse emoji pro outro. O Davi fala que deu o biscoito pra ela, porque ela tava ali em volta da mesa tentando chamar a atenção. Ele acha que ela falou pras câmeras, e ela fala que deu um coração partido porque ela ficou chateada. Mas isso tudo em tom de brincadeira. Então me parece... A gente já tem falado sobre uma certa distância na relação dos dois, mas eu acho que isso não pesou. Sabe? Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que teve um cutuco ali, um cutuque? Cutuque. Cutuco. Teve uma cutucada. Teve uma cutucada na brincadeira. Sabe? Quando você faz alguma coisa pro outro, só que você não tá querendo... um mal-estar. Aí você manda uma brincadeira com fundo de verdade. Com fundo de verdade, olha que delícia. Entendo isso. Tá vendo? E aí acontece, gente, que no café da manhã também, hoje o queridômetro, o raio-x que eles fazem toda manhã, teve uma pergunta que é sobre qual é o lado da sua personalidade, qual o traço da sua personalidade que ainda não foi mostrado, né? Qual o traço da sua personalidade você ainda não mostrou na casa. E aí tem uma conversa ali na mesa que o Matheus fala que ele ainda, na resposta dele do queridômetro, ele deu que ele ainda não mostrou uma frieza. Que quando as pessoas tratam ele com ignorância, essa frieza aparece. E aí a Beatriz tá ali também, a Denisiane e a Raquel, e elas comentam sobre elas ainda não terem explodido. Acho que essa foi a resposta delas. E é uma pergunta que fica, né? Porque eu acho que essa pergunta lá do raio-x, que é uma pergunta que os espectadores do programa mandam lá pra dentro, eu acho que mexeu com todo mundo assim no geral. Todo mundo saiu bem pensativo. Esse assunto, ele repercutiu lá na casa o dia inteiro. Inclusive, eu acho legal aqui, que eu fiz até uma lista aqui com o que cada um falou. Que isso? O menino, tá vendo, gente? Aplicado, estudioso. Eu vou pontuar só duas pessoas que não disseram nada, que foi o Juninho e o Davi. Eles disseram que já se mostraram por completo. Sempre alguém falava, o Matheus falava, eu sou frio. O Capoeira falou, quer dizer, o Matheus falou, eu ainda não mostrei minha frieza. O Capoeira falou, eu ainda não mostrei que eu sou barraqueiro. A Alane falou, eu ainda não mostrei que eu sou desbocada, por exemplo. E o Juninho falou que já se mostrou por completo, que é isso que ele tem. E o Davi também falou. E outro ponto também é o Luigi, que falou que não sabe responder a pergunta. Amei! O Luigi, que a própria edição já mostrou o mundo fantástico do Luigi, né? E aí um
um outro momento também que é muito importante observar. A gente já tem falado aqui sobre o quarto fada, que é composto ali aquele grupo por Denisiane, Alane, Beatriz, Leide, Marcos e agora Matheus. Que existe ali um racha. Uma panela dentro da panela. Porque a Leide, inclusive, comenta com o Marcos quando ela acorda que ela ficou muito feliz dele ter ficado. Porque ela tava com muito medo dele sair e aí ela ficar excluída. Sim. E aí o Marcos fala, não, mas tem as meninas. E ela fala, não, você sabe que as 3 ali, elas são fechadas. E são mesmo. Vamos combinar? Eu gosto delas, eu tenho aproximação com elas, mas ali a gente tem um grupo dentro do grupo. Sim. Então a Leide já deixa isso aí, que já mostra que ela sabe que ela talvez não possa contar tanto com as meninas lá na frente quando tiver menos pessoas na casa. E não é novidade não, ela já tá sabendo disso há muito tempo. A gente já comentou aqui vários vídeos atrás. Sim, é verdade. E aí tem um outro momento que eu acho importante pontuar aqui, que é uma conversa que acontece no jardim, entre o Lucas Henrique, a Giovana e a Raquel. O que acontece nessa conversa? Acontecem muitas coisas, eles ficam fofocando ali sobre acontecimentos da casa. Estão começando a entregar, tá vendo? E aí o Lucas Henrique fala o seguinte, ele fala que ele tava conversando com o Davi e que ele falou pro Davi que ele acha difícil confiar nele, porque tem uma hora que ele fala uma coisa e depois ele fala que esqueceu aquilo. E aí o Davi fala pra ele, mas você tem que confiar mesmo em ninguém aqui dentro, até nos seus aliados você tem que desconfiar. E aí quando ele fala isso, a Giovana vira e fala assim, ou seja, ela fala, pode dar rasteira em qualquer um. Aí a Raquel fala, em qualquer um. Aí eles comentam sobre o que o Lucas já tinha falado com o MC Bin em relação à aproximação que o Davi tá tendo do Matheus e da Denisiane, mesmo após ele ter falado pro Lucas numa festa anterior a algum tempo, que ele votaria neles. Eu acho que isso é um argumento fraco, sabia? Eu também acho. Porque as coisas são muito mutáveis dentro da casa. Principalmente ali, cara. Né? É verdade. E aí eles falam também sobre a aproximação do Davi com o quarto fada. Que a gente tem falado aqui que o próprio quarto fada tá comentando que gosta do Davi, mas não quer que ele entre no jogo deles. Sim. Eles falam sobre o Davi tá muito perto do pessoal do quarto fada. Porque eu acho que o Davi ele não tá jogando com maldade, entendeu? Embora eu ache que em alguns momentos ele tá jogando sim. Não fecho meus olhos pra isso, mas eu não acho que seja maldade. Você acha sabe? que... Ele não tá agindo na falsidade. Sabe? Ainda tem um limite ali, sabe? Do que você pode julgar assim, tipo, ele tá sendo mau caráter. Entendi. Ele não está acho que sendo. ele não tá sendo, entendeu? Entendi. E aí, nessa conversa, eu acho muito interessante, porque o Lucas Henrique, ele vira e fala assim, gente, vocês viram que tá tendo meio que um linchamento com a Fernanda? Aí as meninas, sério? Aí ele vai e conta a história da Alane e da Fernanda. Se você não viu alguns vídeos atrás, a gente explicou. Que a Alane perguntou a Fernanda se ela tinha votado nela. A Fernanda disse que não, mas através da central do líder ali, que tem como ver quem votou em você, a Alane viu que a Fernanda tinha votado nela. Ou seja, a Fernanda mentiu para a Alane. Sim. E essa história se espalha pela casa. Então algumas pessoas, principalmente as pessoas próximas à Alane, não estão falando tanto. A Beatriz já até soltou que acha a Fernanda ácida, que não curte muito o jogo dela. Só que o Lucas fala isso, e ele conta toda a história pra no final falar assim. Aí ela viu em quem votou nela. Eu acho que ela votou em você, aponta pra Giovana, e na Alane. O que me dá a entender é assim, a gente sabe como é o papo do fofoqueiro. Porque todo mundo já fez uma fofoca, todo mundo é fofoqueiro. E quem faz fofoca vira foca, tá? Porque se você quer dar um toque na pessoa, você chega pra pessoa e fala assim, aqui ó, a Fernanda votou em você, tá, voz do além? Fica ligado na Fernanda. Outra coisa é eu contar toda uma história pra no final falar assim, e aí ela descobriu que a Fernanda votou nela e votou em você também, voz como do se além. fosse um detalhe, né? Um detalhe pequeno da história. Que verdade. faz o quê? Faz a Giovana falar assim, e ela depois fica vindo atrás de mim, fica com um papinho. Então, assim, de alguma forma ele leva uma informação, mas ele também dissemina votos. Sim. Né? Então eu acho isso importante de observar. Eu acho que a Fernanda ali, ela tá atravessando um momento difícil no jogo. E eu acho que principalmente, pessoalmente, eu acho que tá sendo uma coisa... eu não sei se é injusto, mas eu me compadeço dela. Tipo, eu acho que... Não nesse caso da Alane, que ela mentiu, não que ela poderia ter Não omitido. nesse caso, mas eu tô falando assim, realmente quase toda a casa
comprou essa coisa de que ela é mentirosa e deu as costas pra ela, entendeu? Então eu tô num... É porque você gosta de Pitel e Fernanda. Eu gosto da Fernanda. E hoje a Fernanda, ela chorou, inclusive, na academia. Foi nesse momento aí. Ela ficou chateada, porque ela justamente fala que a casa toda já colocou ela como falsa, todo mundo virou a cara pra ela. Sim. E aí tá o Luigi, tá também o Juninho ali na academia. Sim. O Luigi ainda tenta consolar ela, o Juninho também vem, fala pra ela que o jogo muda, que ela tem que se importar com as pessoas aqui fora. Sim. Só que eu acho que o medo da Fernanda tá muito relacionado, inclusive, ao que ela vem falar depois, quando o Luigi sai da academia e ficam somente ela e o Juninho. E eles começam a conversar sobre a relação da Fernanda com a Pitel. Elas que são muito juntas. Inclusive, Voz do Além já trouxe aqui nos vídeos passados que a Giovana tem se aproximado da Raquel e que a Fernanda tem até falado pra ela, vai mesmo, se abre pra outras relações. Sim. E a gente comentou sobre isso porque isso também está dentro do jogo da Fernanda. Tá. Lembra que a Fernanda conversou com a psicóloga e ela meio que trouxe assim, a mulher falou pra eu procurar outras pessoas, tem 20 pessoas na casa pra conversar? É meio que o que eu acho é que a Fernanda, ela fala pro Juninho isso, ela fala assim, eu gosto da Pitel, a Pitel é minha amiga, ela tem personalidade diferente da minha personalidade e é uma personalidade que vai à minha frente. Ela brinca, ela já entra na brincadeira antes de eu entrar, ela já fala algo antes de eu falar. Sim. Então acaba que eu me anulo, eu acabo sendo uma sombra. Inclusive, eu nem acho que ela fala mal da Pitel pelas costas, porque ela já trouxe isso uma vez na frente do Rodriguinho e pra Pitel. Sim. Então ela tá falando que ela quer muito se mostrar, mas ela tá muito presa. Sim. E o Juninho fala pra ela que ela esteve no quarto do líder outro dia sem a Pitel e que isso foi muito importante pra que ela dê as opiniões dela e não fique atrás. Porque a Pitel tem uma personalidade muito forte. Tem. E aí acaba que uma imponente, né? E aí dentro do... É o que a Fernanda fala. Dentro do jogo isso não é legal. Na vida... Cada uma tem sua personalidade. Mas dentro do jogo, ela acha que às vezes ela pode deixar de falar algo porque a Pitel já falou na frente. Eu me entristeço, eu me compadeço do momento que ela tá passando, que eu sei que ela realmente tá sentindo, mas ao mesmo tempo, eu sei que ela tá colhendo os frutos, entendeu? Do que ela fez. Exatamente. E eu acho que é muito importante pra ela, porque talvez seja um momento de maturidade pra ela dentro do jogo. Eu acho que é um momento de desespero. Não, eu acho que é um momento de maturidade. Eu acho que é um momento de desespero, eu acho que ela tá sentindo, talvez, a mesma coisa, fazendo uma analogia aqui bem básica, mas é como se você estivesse saindo da casa dos seus pais, que é aquele lugar seguro, e tivesse que enfrentar o mundo, sabe? Então, aí pra mim, eu já entendo assim, que eu acho que é um lugar de desespero, porque elas já perceberam que elas estão no grupo dos meninos que estão saindo. Elas, mesmo não tendo ouvido a conversa, e a Pitel até batendo de frente com o Rodriguinho muitas vezes, elas ainda estão lá. Elas sabem que existe um problema e elas ainda estão lá. Então, pra mim, tanto a Fernanda quanto a Pitel estão tentando criar histórias para além daquilo. Pra que o público entenda que elas não estão inseridas ali. E que mesmo quando os meninos saiam, elas não fiquem com a sombra da marca daquele grupo. Tá. Entende? Tá. Mesmo ainda continuando lá no grupo. Exatamente, porque elas precisam do grupo para um voto em conjunto e elas tentarem se salvar, mas elas estão tentando criar histórias. Sim. Isso principalmente por conta do que vem a seguir, que é quando a Pitel chama a Alane para uma conversa. Que é uma conversa totalmente desnecessária. Todo mundo sabe que elas não se dão bem. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É uma conversa pra dizer que não gostou de tal coisa, que nós vamos seguir jogos diferentes. Mas isso já tava claro, já. Então, só que quando a Pitel faz isso, ela dá um material pra edição sobre a história dela sozinha no programa. Sem Fernanda, sem grupo. Sim. É como se ela quisesse criar algo pra ela ter uma história ali. É, um confronto, alguma coisa assim. É verdade. Então, cara, eu acho que é meio que um desespero delas de estarem tentando criar narrativas individuais. Eu concordo com o que você falou agora, mas eu também não excluo o que eu tô pensando. Não. Então eu acho que fica um 50-50 aqui, entendeu? Sim. Eu acho que uma coisa alimenta a outra. Tanto essa coisa que eu falei da maturidade, quanto o que ela tá fazendo no jogo. Sim. Eu só quero pontuar uma coisa que aconteceu ontem. Vou te falar quem tá feliz com essa situação toda da Fernanda. Quem? O próprio amigo dela, Rodriguinho. Ah, é? Se mostrou super feliz lá no quarto do líder. Eu não lembro com quem que ele tava falando. O que ele falou? Mas ele falou que fica feliz. Ele não falou, eu fico feliz. Ele deu a entender, pelo modo como ele tava falando, porque a Fernanda acaba virando alvo de Alane. E quem era alvo da Alane era o Rodriguinho.
Porque você lembra que a Alane tava se estranhando com o Rodriguinho? Agora, com essa história toda, a Fernanda entra. Entendi. Então o Rodriguinho é tirado como alvo da Alane, entendeu? Entendi. Então ele se mostra feliz que, tipo, ele fala, as guerras estão declaradas ali. Então ele já pode ficar mais confortável, pode ficar mais confortável. Pra você ver como é que é uma amizade boa, né? Inclusive, nessa conversa que a Pitel tem com a Alane, ela é até contraditória, porque ela fala algo sobre... ela fala assim, olha, eu sabia que você ia ficar, eu sabia que o Vinícius ia sair, mas quando o Tadeu me faz a pergunta de quem eu acho que ia sair, eu tento alfinetar alguém que vota em mim aqui dentro. Por isso eu te alfineto. Aproveitando ao vivo, né? Aí logo depois ela mesma fala assim, e eu não gostei muito da maneira como você falou, soou meio deboche, como se você fosse apresentadora do programa, querendo falar sobre o que eu falei. Deu vontade de falar assim, uai. Mas peraí, você não tá alfinetando a menina e quer que a menina fique quieta? Exatamente. Entende? Então não faz muito sentido. Você percebe que é uma briga sem estofo. É uma briga sem uma carga que vai crescendo. De repente, vou pra briga, E eu sabe? acho isso perigoso, porque sabe onde que eu vi isso acontecer? Jade Picon e Arthur Aguiar. Foi assim mesmo, começaram uma briga. Sim, a Jade principalmente começou uma briga com ele, que já foi direto de 0 a 100 sem passar por fases. Que não tinha estofo nenhum, então você não comprava aquela briga ali, você não entendia. Sim. Você não entendia. Sim, é verdade. Porque a gente sabe que elas não se dão bem, mas assim, até então elas não se dão bem cada uma no seu canto. Gente, né? olha, a casa é tão grande, cara. Não precisa, não. Exatamente. Parou a palhaçada. Aí tem um outro momento aí que tá aí tá Fernanda, Juninho, Rodriguinho e Yasmin. E Yasmin vai falar sobre a questão do Davi. A Yasmin fala sobre o Davi, sobre o Luigi. Ela fala sobre o Davi, ela vai falar daqui a pouco. Nessa hora ela fala sobre o Luigi que deu pra ela que ela é inútil dentro da casa e ela fala que ela não gostou. Ela fala assim, eu não gostei do Luigi ter falado isso comigo, não. Sabe lá por quê? No Sincerão, no né? Sincerão tinha tanta gente dentro da casa. E aí ela é pega, ela é contraditória. Porque quando o Davi, lá dentro da casa, ele tava lá dentro, quando o Sincerão rolava do lado de fora, ele fala tanta coisa pro pessoal apontar, eles apontaram isso. E ela não, quando eles estão gritando, ela fala, é o Sincerão, cara, tem que falar de alguém. O Luigi falou de alguém, Yasmin. Então, assim, a Yasmin aí sendo contraditória no que ela mesma disse anteriormente pro Davi. E eu vou te falar, eu amo quando isso acontece no Big Brother. Eu amo, porque é coisa da vida, gente. Não existe essa coisa da pessoa ser... Novamente falando, não existe dessa coisa... A pessoa é contraditória o tempo todo. A gente é contraditória na nossa vida. Ai, eu não aceito aquilo. Mas quando te atinge, é outra história. E eu acho isso maravilhoso dentro do jogo, sabe? Porque é um reflexo do que é aqui fora, mas dentro de um jogo. Sim, e deixa um negócio complexo, deixa um negócio gostoso de ver. De você olhar e falar alguma coisa e depois desfalar outra coisa. Inclusive, hoje, por exemplo, a Yasmin, o Luigi, o Lucas Henrique e o Rodriguinho, eles foram fazer a compra do VIP, que eles estão no VIP. Essa compra é uma vez por semana, não é? É uma vez por semana. É uma compra que acontece na quarta-feira, geralmente. E na quinta é o líder. E o líder pode mudar esses grupos. Então você faz uma compra, talvez você nem vai ficar naquele lugar. Entende? Tu faz as compras pra deixar pra quem tá vindo. Pra deixar quem tá vindo. E do jeito que o jogo tá, que tá tendo um tanto de líder, tá trocando muito, movimentando muito os grupos de Xepa e VIP, né? Sim. E aí, na hora que eles estão ali comprando, o Lucas Henrique uma hora fala assim, tem que pegar arroz, tem que pegar açúcar. Aí eles continuam a compra, eles inclusive participam de um jogo que a internet notou que a Yasmin Brulé, ela perdeu o jogo por querer. Ela tava entre ela e o Lucas Henrique pra ganhar 5 mil reais e ela aperta um botão. Ela não comenta que foi por querer, mas a internet percebeu que era um erro muito grotesco, né? Foi banal. Então, assim, o Lucas Henrique ganha essa grana aí, leva 5 mil reais pra casa. O que acontece é que quando eles chegam lá pra poder voltar pra casa, eles lembram que eles esqueceram de comprar o açúcar. Açúcar, gente. Uma coisa muito básica. E como é que você fica sem açúcar ali nessa situação? Sendo que você está no VIP. Sim. Que é um lugar que, teoricamente, de quando as pessoas vão, elas querem comer açúcar, leite condensado, tudo assim, porque quando vai pra xepa não tem. E parece que o açúcar, ele tava... Ele já tinha um estoque,
porque já tinha 4 compras que eles não compravam açúcar, só que acabou dessa vez. Dessa vez. Aí o Luigi, ele fala que ele tinha falado sim sobre comprar açúcar, mas as pessoas não tinham ouvido. E aí todo o Lucas, Henrique e a Yasmin falam, não, ninguém falou nada não. Aí a Yasmin vai e fala, olha, se tem que responsabilizar, somos nós 4. Sim. Nós 4 erramos, sim. Nós 4 não lembramos. A gente ouviu o Lucas falar. A gente ouviu o Lucas Henrique. Aí o que acontece? A gente ouviu pelo que mostrou na edição. Sim. Porque essas câmeras assim são difíceis de ver, né? De compra e tudo mais na Globoplay. Aí a Yasmin simplesmente me solta uma coisa tão nada a ver. E contraditória de novo e muito assim, desnecessária. Porque, mais uma vez, não tem nome de Davi nessa hora. Davi está na xepa e ela pega e fala. E outra coisa, culpa não é de quem esqueceu, é de quem usou tudo em um dia. Isso sim, reclama com Davi. Ou seja, depois dela falar a culpa é de nós 4, ela falou a culpa é do Davi. Porque, teoricamente, o que ela tá querendo dizer é que o Davi estava anteriormente na xepa. Sim. E que ele usou muito do açúcar, o açúcar acabou a ponto de ser comprado. Ela e o grupo dela não lembraram, mas a culpa é do Davi. Sim. Então, assim, não faz sentido, sendo que, como o Voz do Além falou, foram 4 compras que não foram compras com açúcar, porque tinha muito açúcar. Então é hora que o açúcar ia acabar alguma hora, gente. É óbvio. Então, assim, não faz sentido nenhum. E eu acho que, não sei, mas pensando assim, na própria maneira como as pessoas se organizam na vida, eu acho, aqui fora, por exemplo, se a gente esquece de comprar alguma coisa, a culpa é minha e sua. Independente de... Os dois moram na casa. Os dois moram na casa. Até porque eles conferiram o que tinha antes ali na dispensa pra fazer a compra. Exatamente. Então a culpa é de geral ali. A culpa é de todo mundo que tava ali. Dos 4 que compraram. E também das outras pessoas também que deviam ter falado. Não, elas não podiam estar lá dentro na compra. Mas elas sabiam que tinha faltado aqui. Isso, mas o Lucas chegou lá e falou que faltou e não comprou. Entende? São as 4 pessoas que estavam ali na compra. É verdade. E aí acontece, inclusive, deles falarem sobre leite condensado. A Pitel tá aqui na piscina e ela pergunta sobre leite condensado. Aí o Rodriguinho fala, aí a Yasmin fala assim, pegamos 5 latas. Porque é isso, como estão no VIP hoje, que é quarta, amanhã tem prova do líder, não sabem o que eles vão, se eles vão estar na xepa logo depois. Então as pessoas tentam comer as coisas gostosas enquanto ainda a compra tá cheia. Igual quando é a gente, que faz compra e compra Danoninho, Fandangos, de repente no segundo dia depois já não tem mais nada pra comer. Tudo, Aí a Yasmin fala que compraram 5 latas, o Rodriguinho fala assim, não, é uma lata só que eu peguei. Por que ele pegou uma lata só? Ele fala que trocou por rúcula. A Pitel fica assim, como assim tu trocou por rúcula? Amor, até eu ia ficar indignado. Aí a Pitel... rúcula? Aí não a Pitel alface, é rúcula. A Pitel ainda fala, porque eu acho que o Rodriguinho é diabético, não tenho certeza, mas ela fala assim, você é o único diabético, você não pensou no grupo, são 8 pessoas que não são. Não, a Yasmin fala, a gente comprou só uma porque o Rodriguinho é diabético. Aí a Pitel fala, gente, mas eu queria comer um doce, vocês não compraram açúcar, não compraram leite condensado. Gente, realmente, isso é hora de virar treta, porque você custa estar ali no VIP, quando você não pode desfrutar de coisas que são boas, né? É verdade. Então, e sem assim, falar que no estresse você quer o quê? Você quer uma açuquinha, cara. Uma glicose, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí, gente, mais uma vez, vamos pontuar aqui coisas que a gente já falou anteriormente, mas com assuntos novos, mas sobre a mesma pessoa. O grupo, por enquanto, e parece que vai continuar, entregando o protagonismo na mão do Davi. Vai. O Davi, quando não está no meio das coisas, como aconteceu agora, que a gente acabou de explicar da Yasmin, mesmo assim as pessoas estão falando. Enfiam ele. E acontece que teve um papo ali, que isso aqui viralizou na internet, que é da Giovana, do Luigi, do Rodriguinho, e do lado de cá ainda tá a Pitel. Aí a Giovana, ela solta a seguinte frase. Ela fala assim, pergunta qual a idade da mulher dele, se referindo ao Davi. Aí o Rodriguinho fala 42 anos, o dobro da idade dele. Aí o Luigi diz o seguinte, já uma mulher experiente, então de certa forma ela já tem seu ganha-pão fixo. Não entendi, porque assim... Também entendi. Não entendi. Como se com 42 anos você fosse ganhar alguma aposentadoria, alguma coisa. Não tem nada a ver. Até na hora que a gente viu o vídeo também fica meio descontextualizado o que o Luigi fala, né? Eu não entendi, Eu também não entendi. O que ele quis dizer. Aí a Pitel diz o seguinte, eu peguei, Giovana, eu peguei. Aí o Rodriguinho fala assim, o quê? Eu não peguei, mas eu quero pegar. Aí a Pitel fala assim, o anjo que assoprou aqui, aí assoprou aqui também, Giovana. E a Giovana ri.
E é claro que isso reverberou na internet. Sim, mas o que ela quis dizer com isso? Porque, independente do que ela quis dizer, foi completamente pejorativo. Tanto o que a Giovanna falou, quanto o que as pessoas ali, a Pitel pensou, o Luigi pensou. Porque o que acontece é que a partir de um determinado fato, que é a idade da esposa, da namorada do Davi, eles tiram conclusões sobre coisas que nem tem a ver com o jogo e que não diz respeito a eles. E claro, em relação à idade, ela ser mais velha que ele. O que a Giovanna falou? Lê de novo. A Giovanna diz, pergunta qual a idade da mulher dele. E a Pitel fala como? O anjo... Ah, eu peguei, Giovanna, eu peguei o anjo que assoprou aqui e assoprou aí. O que a Pitel tava querendo dizer é, eu entendi o que você quis falar com essa pergunta. Não foi? Você não fez essa pergunta à toa, isso tem um porquê. Sim. E aí é claro que isso abre margem pra interpretação de várias coisas, né? A internet trouxe várias possibilidades de pensar. E todas elas são pensamentos a partir de um pensamento preconceituoso que foi o da Giovanna. Foi. Então é uma fala muito problemática, entende? Inclusive, a esposa do Davi veio depois, eu não sei se é esposa ou namorada, mas ela veio a público também falar que os dois trabalham, os dois acordam cedo e tudo mais, sabe? Assim, se posicionar porque é uma situação muito chata. Porque você não dá pra saber o que ela quis dizer com isso. Viram suposições. Mas a partir do momento que ela não verbaliza a intenção dela da fala... Sim, e a risada no final, né? Aí você leva pra um lugar de... Tá, se ela não quer falar... É porque uma coisa boa não é. Não é? Exatamente. A intenção dela não é boa. E é assim, a partir do pressuposto que ela parte, de trazer a idade da esposa, da namorada do Davi, pra poder falar sobre algo que ela pensa em relação à personalidade do Davi, ou sobre o relacionamento deles, ou sobre qualquer coisa, isso é preconceituoso, sabe? Vira uma questão, até porque ela fala, ela tem 42 anos, O Rodriguinho fala, o dobro da idade dele. Aí a Pitel ainda fala... 42? Alguma coisa assim, né? Então, você já vê que pra onde que a conversa tá indo, né? Exatamente. E aí, um outro momento também é um momento no banheiro. Tá Davi ali, tá Isabelle, Raquel, tá Luigi, tá Giovanna, tá Yasmin Brunet que tá tomando banho. Eles começam a conversar sobre controle financeiro. Como cada um pensa em relação a dinheiro. E assim, gente, sabe quando as pessoas estão conversando sobre a mesma coisa, mas cada uma vai pra um caminho diferente? Sim. É meio que isso. E como eles já têm personalidades muito diferentes, isso começa a acontecer. Só que aí o Davi pontua sobre ele ser uma pessoa que tem um controle financeiro, uma pessoa que gosta de guardar, mesmo quando ele tem dinheiro, ele não gosta de gastar. Enquanto o Luigi pontua ali, junto com a Isabelle e as outras pessoas, que eles gostam de aproveitar a vida. É meio que nesse lugar. Sim, e começam a se ter... gastar. Começa, ao invés de respeitar um outro, porque é tipo assim, qual é a... Querem chegar o quê? Em que lugar? Gente, não tem um padrão não, cada um faz o dinheiro com o que quiser. Aí começa uma discussão que o Davi fala, mas vocês não vão mudar, mas eu não tô tentando mudar você, mas ao mesmo tempo o Davi fala uma coisa e eles falam outra. Mas esse é meu modo de pensar, eu não vou mudar por causa disso. Nossa, um lugar assim que não chega a lugar nenhum, mas isso gera várias fofoquinhas pela casa. Sim. A Lady fala no quarto que ela não queria ser namorada nem esposa do Davi, porque ele é pão duro. Aí outra pessoa fala que, sabe assim, é isso. É sobre as pessoas estarem entregando o protagonismo na mão dele, que já tem um favoritismo do público, já tem uma personalidade, uma trajetória dentro do jogo, e ainda por cima as pessoas ficam o tempo todo entregando de bandeja isso, essa narrativa pra ele. Gente, e eu fico assim, não é possível que ninguém aí assistiu o Big Brother, Não cara. é possível. Não é possível. Não é possível. Eu não assisti o Big Brother. Ok, assistiu a Fazenda? Porque é a mesma coisa. É reality show, a regra é essa, cara. Sim. E aí, quando a gente pensa nisso, quando a gente fala sobre, por exemplo, o Davi fazer a comida, a gente tá falando justamente sobre ele poder estar jogando e jogando limpo, porque ele só tá usando o que o povo tá falando dele pra ele poder continuar sendo falado, entende? Então, assim, eu não vejo maldade como você trouxe em relação a isso. Acontece que depois ele vai conversar com a Yasmin Brunet no Quarto Magia, ele explica o porquê ele é uma pessoa controlada financeiramente, explica sobre a história de vida dele e todas as restrições que ele passou pra poder ter o que ele tem hoje. E aí a Yasmin fala, agora eu entendi o que você quis dizer aquela hora. Inclusive, depois ela comenta com outras pessoas que ela entendeu sobre o que o Davi quis falar. Então, assim, você percebe que existe todo um lugar pra depois chegar num ponto final, mas até lá o negócio vai rendendo, vai espalhando, não dá pra entender. Do jeito que o Boninho gosta, só pra encher lá a edição, é isso. Não, mas engraçado que isso nem mostrou na edição, tá?
Não, e isso não mostrou na edição. Pior que isso não mostrou. Isso aí são coisas que a gente tá trazendo do que as pessoas vão comentando e principalmente os pontos principais. Mas aí no final das contas eles chegam a algum lugar, mas amanhã já tá todo mundo falando mal do outro, picuinha, isso. E o nome do Davi sempre na boca de todo mundo. Sim. Aí hoje na edição teve aquele quadro do Marcos Veras, Nós Vamos Invadir Sua Casa. E o Ari Fontoura estava deitado ali. Cara. Ari Fontoura foi o convidado, esse quadro que ele leva um convidado, uma pessoa externa pra invadir a casa, enquanto o pessoal fica lá do lado de fora, Sim. como se tivesse uma manutenção interna. O Ari falou que esse ano ele tá completando 76 anos de carreira. E parece não que é de vida. Vai sair um documentário dele no Globoplay, né? Inclusive, da carreira dele. Imagina, gente, 76 anos de carreira, não é de vida. É muito bonito, né? E aí o Ari Fontoura fica passeando, come banana, eles brincam muito. Ele até usa a touca da Pitel. Deita na cama com a touca da Pitel. E aí chega um momento que ele aperta o botão de desistência. Meio que fazendo uma referência a Vanessa Lopes. O que eu achei bem polêmico. E aí o que acontece é bem polêmico não pelo Ari, mas é porque a história ainda girar em torno disso, sendo que já foi uma coisa... Se já tiraram a menina da abertura, Sim, então deixa a história dela de lado, né? Sim, porque o Ari faz uma brincadeira ali sobre... E provavelmente uma brincadeira que foi direcionada, a direção que deve ter pedido, né? Com certeza. Dele fazer a brincadeira, são atores e tal, e ele aperta o botão de desistência. Quando ele aperta, ele e o Marcos Vera saem pelo confessionário e o pessoal da casa entra. Porque eles ouvem o barulho e eles ficam procurando o que aconteceu. E não acham nada, claro, porque não tem nada pra poder... E eles ficam, alguém invadiu. Alguém veio aqui. E ficam nessa expectativa, Depois né? eles acham que é uma falha no sistema e tudo mais. Alguém acionou sem querer, né? O negócio E aí agora à noite tá tendo show com o Jota Quest, um show patrocinado pela Latam. Então durante a noite a gente sabe que história sempre rende em festa. Eu quero ver o que vai... Eu acho que a Pitel vai chegar mais uma vez na Alane. Vai tentar fazer um negócio de novo. Vai falar que... A gente não tem que se cumprimentar aqui. Eu acho que vai continuar isso daí, Você acha que vai continuar isso daí? Eu acho que vai continuar. Vamos ver, a gente vai esperar. Vocês sabem que amanhã cedo a gente já olha tudo que aconteceu na madrugada pra poder passar com vocês. Amanhã não, hoje, né? Porque já deve ter passado de meia-noite agora que a gente tá gravando esse vídeo. Já. Então, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco não, é quando, Voz do Além? A qualquer momento, A qualquer momento. Um beijo pra você aí do outro lado.